Dourados em Revista, agora eu posso mostrar uma sumidade no campo do direito, que é meu amigo, irmãozinho. Esse aqui é o cara, tão cara que há 2 anos atrás, no dia de hoje, quando nós iniciamos o primeiro programa aqui, não tinha nem cenário, não tinha nada, né? Não. Era uma câmera tua, ela seu. Você foi o primeiro entrevistado, com maior glória. E aí eu falei, agora tem que repetir, porque daqui a 5 anos eu vou te chamar também. Deus quiser. Jairo, uma alegria, uma emoção enorme ter você aqui comigo. Opa. Boa noite. Alegria toda nossa estar contigo, os telespectadores. E quando for possível, estaremos presentes aqui. Se estiver no primeiro, espero que no 100º ano estejamos aqui. Aí, juntinho, né? Tivemos aqui também o Bruno, né, que editou um livro já. O menino bom. E depois do casamento dele, que foi uma festa à la Dourados. Como é que a gente reuniu o nosso povo de novo, né? Porque quando você anda em Dourados, você fala, puxa vida, será que esse povo daqui é daqui? Ninguém conhece mais ninguém. Mas naquela festa a gente conhecia todo mundo, porque a velha guarda estava toda lá. Foi bom até para isso. Do meu lado direito aqui, esse meu deputado aqui que eu vou te contar, rapaz. Esse daquele que fuça, e quem está ganhando com isso é Dourados e toda a região. Até porque, se não fosse você mexendo lá, né? Como é que nós vamos ter essas coisas todas aqui, ó? Pega esse microfone. Você não tem cuidado, né, com o microfone, não sabe usar isso. Boa noite, Geraldo Rezende. Um prazer enorme recebê-lo aqui pela quarta. Acho que é a 4ª vez já, né? Por aí. Já algumas vezes. Boa noite, Benê. Boa noite, Jair de Quadros. E boa noite a quem nos assiste nesse momento. É uma alegria estar aqui novamente para responder os questionamentos que você tão inteligente faz. Geraldo, você podia fazer o seguinte, porque você estava contando a história, não vou citar o nome, de um radialista lá em Porto Murtinho, que falava, Porto Murtinho, não, Bela Vista, né? Porto Murtinho. Ah, Porto Murtinho? Bom dia, Porto Murtinho, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil, boa noite, Tóquio. O cara pelo menos sabia que o fuso horário é diferente. Se você quiser imitar, você pode falar em italiano, porque está na Itália já, são 23 países, você pode escolher os idiomas e começar a falar. Não, prefiro falar em português. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento. Bom, você acabou de chegar do seminário CISFRON, Sistema de Vigilância das Fronteiras, a importância do projeto piloto para Dourados e região. Nós já mostramos todo dia, certo, o cartaz, então agora eu quero li também, né, o que está aqui atrás, etc. e tal, e comentei o fato de que não com a mesma amplitude, nem com a mesma tecnologia do CIVAM, lá da Amazônia, é um projeto semelhante, quer dizer, falando em cuidar de fronteira, espaço aéreo, terrestre, etc. e tal, vai ser muito bom. E você que está também encabeçando esse seminário, né? Olha, eu tenho um objetivo que eu persigo desde quando era criança aqui e pude compartilhar. Fala esse negócio, porque eu me senti uma criança aqui no meio de vocês dois. Pô, morar na rua 20 de dezembro, jogava a bola no senhor. Eu falei, nossa, mas eu estou me sentindo uma criança aqui. Lá atrás, isso faz décadas, nós moramos vizinhos. Então eu tive o privilégio de ser amigo de toda a família, inclusive tive e não foi aluno da Dona Infantina, não? De ser aluno da Dona Infantina, do doutor Davi Rosa Barbosa, que são dois mestres expoentes o Davi Rosa Barbosa, aquele que era promotor em Campo Grande? Mas, aquele que foi desembargador. Foi desembargador, né? Ele foi procurador. Professor e procurador. E dava aula de português. Isso mesmo, no cursinho nosso lá em Campo Grande. Presidente Vargas aqui em Dourados. Então eu tive o privilégio de ser amigo de infância do Jair e dos irmãos. E, lógico, isso muito me alegra em poder relembrar esses belos tempos. E a partir daquele tempo a gente sonhava numa Dourados cada vez mais progressista. E nós tá hoje, bonito, com essas iniciativas que nós estamos tendo, fazer discussão de grandes projetos, tem um objetivo de projetar a cidade que nós queremos para daqui a 30, 40, 50 anos, quer seja para nós, para as nossas gerações, ou seja, para as futuras gerações. E essa discussão do CISFRON está dentro desse objetivo. Falar para Dourados,
dar conhecimento a Dourados de um projeto que Dourados foi a cidade escolhida para ter um projeto piloto e que vai ter investimento de monta do Exército Brasileiro, porque hoje é o maior projeto de vigilância de fronteira do planeta, não é só do Brasil, do mundo. É o maior projeto em andamento de vigilância de fronteira e que os recursos são cifras astronômicas, mas ao mesmo tempo são estruturas que vão ser construídas, incorporação de tecnologia que nem o Exército Brasileiro tem nos grandes centros e que vai ser colocada à disposição de Dourados para vigiar a fronteira, já que a gente sabe que alguns delitos acontecidos aqui têm repercussão nacional. Tudo. Ou seja, o tráfico de drogas quando é coisa aqui, ruim tem, agora quando é boa não tem. O tráfico de armas tem um impacto profundo na violência, que hoje faz com que a gente perca 5% do PIB todo ano, cerca de 40 bilhões somente com o desfecho do combate ou daquilo que traz a violência no país, que é gerado através da violência do país. Então tivemos uma belíssima audiência, vários prefeitos de toda a região, vários vereadores, todo o pessoal da segurança pública do governo federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro, todos os oficiais do Exército Brasileiro, tanto o general Carvalho, aqui da 4ª Brigada, como o general Oliveira, que veio lá de Brasília para expor, já que ele é responsável por esse projeto, e além disso o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Vantuil Jacine, e também todo o aparato de segurança. Vantuil que foi chefe aqui da Polícia Militar aqui Não, da Polícia Federal, lá em Brasília. Em Brasília. Ele foi um dos diretores, diretor durante determinado tempo do diretor-geral da Polícia Federal em Brasília. Inclusive eu vi a foto dele lá na galeria de ex-diretores, e que também contribui com o Mato Grosso do Sul agora como secretário de Segurança Pública, e também estava discutindo esse projeto. Parece até uma pergunta assim, sem propósito, porque nós estamos aqui, vamos pegar lá de Guaíra até Corumbá. Por que Dourados? Sede do CISFRON. Por quê? Porque Dourados está na região de fronteira. Às vezes as pessoas não compreendem o que é região de fronteira. Tá mais da fronteira? E houve essa discussão que o pessoal fez. Mas Dourados está na faixa de fronteira. A faixa de fronteira, pela legislação, todos os municípios situados até 150 quilômetros de fronteira. Nós temos 588 municípios no Brasil. Nós temos 11 estados que fazem vizinhança com os países vizinhos. Nós temos 10 milhões de pessoas, mas apesar disso, nós também temos a população mais pobre, um dos piores indicadores de desenvolvimento humano, e temos todos esses delitos, esses descaminhos que acontecem, que são também frutos também dessa visão, muitas vezes opaca, e que o Estado precisa ter uma visão mais clara para poder incorporar essa faixa de fronteira no desenvolvimento que o país hoje tem. A única coisa que eu fico assim perplexo é o seguinte: Porã não tem mais ninguém para gritar lá em Brasília como tinha antigamente, né? O senador Saldanha Désio, o filho Flávio Désio, que é deputado federal. E nessa fronteira toda aí morreu. Mas lá em Corumbá tem o seu Delcídio, ele não conseguiu esse front para lá. Não, é porque esse cifrão aqui é uma situação que o próprio Exército, estudando, entendeu que Dourados estrategicamente estava situado para poder fazer a vigilância de toda a área que vai ser responsável, do Brasil com o Paraguai, do Brasil com a Bolívia. Inclusive os próprios equipamentos instalados aqui vão auxiliar junto com outros sistemas que já há ou estão em andamento, auxiliar a vigilância de toda a fronteira brasileira, quer seja lá do Rio Grande do Sul até lá a Guiana, lá no norte do nosso querido Brasil. Dando a volta vai dar o Amapá. 16 vai lá no Amapá, porque faz fronteira com a Guiana Francesa. 16.800 quilômetros, 11 estados, acho que são 10 países que fazem fronteira conosco. Então é importante que a gente tenha uma fronteira melhor vigiada, para não acontecer aquilo que acontece lá no Rio de Janeiro, aquilo que acontece em São Paulo, e aquilo que acontece nos grandes centros do país. Ou seja, todo
todos os delitos acontecidos aqui têm um impacto profundo em todo o país. Então nós precisamos de ter um sistema melhor e nós estamos apontando até para conhecimento, porque eu fiquei impressionado com os números lá e como eu acho que as informações precisam ser democratizadas, que o nosso povo tenha acesso a essas informações. Porque só de emprego direto, olha assim, nós vamos ter mais de 1.100 empregos, tudo de nível superior, mais 6.600 empregos indiretos, são 7.600 empregos nos próximos anos. Nós vamos ter que estar discutindo o impacto nisso na área imobiliária, no setor hoteleiro, no setor de venda de automóveis, no setor da gastronomia, no setor imobiliário, no setor imobiliário, vai ter casa nesse povo em todos os setores vai mexer. Isso vai ser importante para aquelas Dourados que eu antevejo e que eu sou um visionário e que agora eu vou fazer uma pergunta boa gostaria de ver daqui a um tempo com 400, 500 mil habitantes. Se Deus quiser. Vou dar uma pergunta boa. Janinho, quando você jogava bola na 20 de dezembro, você imaginava que ele ia ser isso aí tudo? Ele sempre foi uma pessoa persistente na busca das coisas dele. A 20 de dezembro, você quer saber, fica no Jardim Santo André, perto do Hospital Evangélico ali, e por um período, alguns anos, nós íamos todo domingo naquela igreja, na missa, eu e vocês. É verdade. É ali que nós morávamos. Até o dia que aquele padre ficou bravo, ele brigou com todo mundo dentro da igreja. Mas o Geraldo sempre foi persistente, a família dele, nós conhecemos, a Maria Eustáquio se formou junto comigo na advocacia, a irmã dele, e ele sempre correu atrás disso. Foi candidato a vereador, se não me engano. Jogava bola bem? Jogava. Jogava nada, era um perna de pau, já que Parece que na primeira não deu certo, ele insistiu, foi na segunda, sempre foi assim, mas sempre correndo atrás do que idealizava, do que ele achava que deveria ser. Foi assim na medicina também, que ele saiu numa época muito mais difícil de se conseguir fazer um curso superior, não só pelas dificuldades de se encontrar faculdades de medicinas, como que não tinha esses planos do governo hoje, e nós sabemos... Para estudante pobre. Exatamente. E nós sabemos como é que ele... Naquela época se entrava por mérito, né? Agora basta ter cor, basta nós sabemos ser pobre, que ele basta ser lutou aluno de escola pública. E voltou como médico para cá, depois sempre teve no sangue essa corrida da política, talvez até influenciado pelo próprio jornal Progresso, que ele trabalhou no começo da vida lá, tinha o Weimar Torres, o pessoal todo, então ele sempre buscou isso. Você chegou a conviver com o Weimar? Ele sempre buscou isso. Você chegou a conviver com ele? Sim, eu trabalhava lá Não, mas com ele, o Weimar Torres. Eu conhecia muito pouco, eu estava recém no jornal Progresso, quando aconteceu o acidente de avião. Você sabe que como levou é que ele, levou ele e alguns empresários de Dourados. É mesmo, inclusive vizinho. Ou seja, marido da senhora que morava lá, né? Que morava, aquela senhora árabe que morava lá embaixo. Você sabe como é que ele é conhecido em Brasília? Esconde ministro. Que ele aparece, os ministros de justiça lá perto. Mas tem coisa que a gente só consegue em Brasília com a persistência. Inclusive o próprio governador André já fala, o Geraldo é igual um carrapato. Não desgruda mesmo enquanto não consegue o seu objetivo. E isso é uma das características que eu gosto de ser conhecido como isso. Eu sou persistente, sim. E a vida me ensinou a ser persistente e a correr atrás dos objetivos. Eu acho que quem não tem objetivo e quem não os persegue, seja enfrentando todos os desafios, acredito que não vale a pena fazer o enfrentamento da vida. Geraldo, no dia que estava se ventilando toda aquela questão da PEC 37, até convidei, você vinha de repente te chamar em Brasília, acabou você não vindo e o Marçal veio. Então eu vou aproveitar agora. O que você acha dessa PEC 37? Qual é o teu posicionamento? Eu já deixei em público, já divulguei, a minha posição é contrária. Eu acredito que há espaço, tanto para o Ministério Público, como para as várias polícias que existem, para fazer o processo investigatório. Eu acredito que nós, pelas características do Brasil, pelas características daquilo que acontece no nosso país, principalmente no combate à corrupção, aos crimes contra o colarinho branco, nós precisamos... Colarinho branco, preto, azul, tem que ser colarinho. Sim, nós precisamos de ter, de fato, essa discussão. Agora, é importante que esse debate, pelo menos, vai clarear o papel de cada um.
acredito que vai haver uma solução até dia 26, que está já marcado para que a gente vá à votação dia 26. Nesse período existe uma comissão criada pelo presidente da casa, Henrique Eduardo Alves, com pessoas, com parlamentares que são da área e que estão delegados, inclusive um aqui do Mato Grosso do Sul, que é do nosso partido e que foi ex-presidente da OAB, o Fábio Trade, e eles têm essa missão de buscar uma forma consensual. O que você tem sentido lá na maioria? Passa ou não passa? Eu acredito que não passa essa proposta. Eu acredito que não consegue. E a PEC 33? Essa eu acho que é escandalosa. Depois eu vou perguntar para você, porque na tua área específica, né? O Supremo Tribunal Federal já não será mais Supremo Tribunal Federal, né? Porque vai decidir uma lei e aí tem que mandar para o Congresso. Vocês aprovam, não aprovam? Pô, que troço mais esquisito, meu. Não, acredito que isso aí também houve uma interpretação equivocada. Passou isso numa comissão com quórum baixíssimo, ou seja, muitos parlamentares chegam no início das comissões, fazem a assinatura, participam dos debates e depois, pela grande quantidade de trabalho, vão fazer outras atividades. E em determinado momento, um grupo de parlamentares que estavam ainda na Comissão de Constituição e Justiça colocou essa proposta para ela ser discutida no Congresso Nacional. Mas já virou PEC. E passou. Não virou PEC. Como não? PEC 33 já. Ela tem o nome de PEC 33. O que é PEC? É proposta. Então. Mas ela precisa de tramitar. Agora, eu acredito que depois de todo esse surgimento de vários senões, acredito, e a posição do presidente da casa, ela já morreu no seu nascedouro. Então não vai prosperar. Você não pensou, agora vamos aprofundar mais. O Geraldo não vai poder falar disso, porque ele está assim com a Dilma, mas nós podemos falar. Não dá uma impressão um pouco dissonante essa história de você tirar o Ministério Público, deixar só a polícia? Porque, veja bem, onde que reside o medo? Todo policial, ele deve satisfações ao secretário de Segurança Pública e ao secretário de Justiça. O secretário de Justiça e Segurança Pública deve satisfações ao governador. Então, basta o governador falar, não vai investigar mais nada, senão acabou. Já o Ministério Público é totalmente independente. Esse vai, faz e acabou e tal. E às vezes até extrapola, né, direitos e poderes. Agora, essa do Supremo Tribunal Federal já me dá uma suadinha, negócio brabo isso aí, meu. Ficar tudo na mão do Executivo, isso é ditadura. Bom, eu não milito na política, vocês sabem disso, o Geraldo sabe, eu nunca fui inscrito em partido político nenhum, nunca participei de administração pública, nada, né? Então eu sempre, todo brasileiro é político, o cara não vai falar, eu sou apolítico, todo mundo é político, viver já é uma política. Cidadão é polis. Isso aí não tem. Agora, eu nunca fui esse militante, né? Então a gente observa os acontecimentos do Brasil e algumas coisas que aconteciam, e principalmente o que está acontecendo agora, me preocupa bastante. O rumo que as coisas estão tomando. É isso mesmo. Então eu vejo da seguinte forma: você disse sobre essas PECs, isso já existe de uma outra forma, que eu sempre achei que isso é uma incongruência terrível. As indicações para desembargadores estaduais, para ministros federais, seja do STJ, seja do Supremo, ter que passar pela aprovação do Executivo. Então eu acho isso um absurdo, porque ele já vai rotulado. Já vai. Tá? Aí quando se torna um rebelde, que eles usam esse termo, como Joaquim Barbosa em determinado momento usou, é cobrado porque eu te indiquei uma série de coisas. Eu acho que não deve ser assim. Você pega a maior corte que nós temos, tem que passar pela indicação, inclusive, nós vimos perfeitamente, do ministro que está assumindo agora, Cardoso, né? Barroso, que está assumindo agora. A Dilma tomou cuidado de perguntar se o Lula concordava, porque ele ficou bravo nas anteriores. Eita. Quer dizer, gente, então veja bem, então não é um cargo de carreira, não é por competência, não é por nada, apesar de ter pessoas excelentes.
tem o Marco Aurélio lá, que foi inclusive indicado pelo Collor, primo dele, para mim é a maior sumidade que tem ali dentro. Então você vê que existe uma tendência, e não deveria ser assim. O Executivo tem sua função, tem que ter sua soberania, o Legislativo também, e principalmente o Judiciário, que vai ser o que mantém o equilíbrio no país. Então, essa ingerência que você está falando, que poderá acontecer, eu não acredito, o Geraldo já falou que isso não vai ocorrer, mas isso já existe. Se coloca quem quer lá para mandar. As vacas sagradas são indicação do Executivo, que são chamadas de vacas sagradas. Então, a indicação do Executivo. Então, essas coisas já vêm de algum tempo. E deveria mudar, não muda. Não muda. Se coloca agora a situação do Ministério Público e da Polícia em confronto. Eu não vejo a própria Constituição, a própria lei orgânica do Ministério Público, ele tem o poder de diligenciar. Ele pode fazer isso. E não vai ser com essa PEC, deixando a PEC, que ele vai deixar de ter a função de promotor. Não da forma que talvez ele faça agora. Acompanha o inquérito dentro da delegacia, porque nós tivemos Uragano aqui, praticamente foi o Ministério Público, junto com a Polícia Federal. Aí vem o que eu acho pessoalmente. O que deve se conter são os excessos. Tá? Todo excesso sempre prejudicial. Essas autoridades que têm uma ânsia de holofote muito grande. Isso é que me preocupa. Isso é que me preocupa. Não preocupa a interferência dele. Ele tem, dentro da função dele, do cargo dele, independente dessa PEC ou não, ele tem que participar, mas não da forma, talvez, que esteja acontecendo no momento. Que você via, quase todos os inquéritos feitos aí estão sendo anulados. Porque uma busca de holofote, uma busca de notícia. Então, isso é que me preocupa. Me preocupa também você abrir um jornal e ver que 6 mil médicos virão de Cuba para o Brasil. Está aí um excelente médico. Sem fazer revalida. Eu não acredito que o PT tenha mandado através do Sem Terra para lá 6 mil pessoas para estudar e tem uns 6 mil. Eu acredito que Cuba não tenha 6 mil médicos. No total. Eu acho, eu quero dizer que houve uma reação, e há uma reação muito grande, mas a intenção mudaram e me parece que havia algumas outras situações postas nisso aí, ou seja, era uma forma do governo federal fazer alguns investimentos em Cuba, para poder, apontando até com o recurso do BNDES, apontar algumas obras que estão sendo feitas em Cuba, em contrapartida, Cuba mandaria para o Brasil 6 mil médicos. Houve uma reação muito grande. Ontem mesmo houve um debate muito acalorado na Câmara, inclusive eu participei, com várias comissões, quando tivemos o ministro por mais de 5 horas, e agora estão mudando, não é mais cubano, agora são médicos portugueses e espanhóis. Não acredito que o médico português e com o médico espanhol, mesmo com toda a crise que esteja lá, venha para cá ganhar no serviço público os valores que hoje são pagos aos médicos do Brasil. Por isso é que eu sou vice-presidente, o presidente é o ex-ministro Saraiva Felipe, nós estamos discutindo para resolver essa questão da saúde. Médico como carreira de Estado, assim como o juiz, ao promotor público, vamos fazer médico como carreira de Estado, ele tem ele tem todo um plano de carreira e cargo e salário, ele tem um salário vantajoso que dê para tratar e para cuidar da sua família, e ele vai para os municípios para onde ele vai ser concursado, tem que manter todo o tempo lá que ele seja exigido e exercer num período integral a atividade dele enquanto profissional. Geraldo, eu acho que você, se não estava presente lá, você viu aquela manifestação do Mandetta numa dessas... Não, eu estava, eu acho que o Mandetta foi muito feliz, felicíssimo. Foi muito feliz. Oi. E nós também já fizemos várias manifestações. Agora, lógico que o deputado Mandetta teve a felicidade de postar aquele vídeo, teve uma várias repercussão em todo o país. E foi muito feliz na fala dele, mas nós também já fizemos a repercussão, e a Frente Parlamentar da Saúde tem se posicionado frontalmente contra esse projeto, porque ele tem um viés ideológico, e aí o Jário está colocando, e todos nós entendemos que é um viés
para passar a impressão para a população que a má qualidade que nós temos hoje na saúde é por falta de médico. Ou por culpa dos médicos, ou por pior culpa ainda. médico. Olha, nós temos uma saúde das mais deficientes no país. E eu apontei isso para o ministro ontem, que a capa do Jornal de Brasília estava assim, ó, era: criança morre após 15 dias com mandato judicial para arrumar uma vaga de UTI. Onde tem a maior concentração de médicos no país, que é o Distrito Federal. Ou seja, então não é questão de médico, é questão da infraestrutura na área de saúde. Como você vai ter médico numa cidade se lá não tem como nem fazer um exame de sangue, que é o exame mais simples, nem um exame de urina? Então é preciso a gente colocar isso claro para a população, que há um viés ideológico e um viés eleitoreiro quando se busca trazer de uma só vez 6 mil médicos, e a gente sabe muito bem que poderíamos ter corrigido isso aí ao implantar mais cursos de medicina, aumentar as vagas, ao habilitar médicos que de fato precisam de ter e criar uma carreira. Se viesse para cá fazendo revalida, não tem problema. Porque não, segundo eu vi, não dá 8%. Os médicos que vêm para cá é que não sejam aprovados. E as perguntas mais simples do mundo, não dá 8%, não dá 5% aí, dos médicos que fazem o curso fora, mesmo os brasileiros, mas aqueles que querem vir, que sejam aprovados. E as questões são as questões mais elementares que qualquer um deveria responder. Porque assim, essa transparência, o Geraldo está explicando que tem que ser para todo mundo. Porque eu não acredito que tenha 6 mil brasileiros lá, aí nós vamos receber enfermeiro prático, com diploma de Cuba para vir trabalhar como médico aqui. Que é essa impressão que fica, não é, Geraldo? Não, fica a impressão de que nós teríamos médico piores que esse. Médico, né? Para os ricos, ou seja, os especialistas nas grandes cidades, e haveríamos de arrumar alguém com um diploma de médico em alguns países latinos ou em Cuba para atender pobres. E o alcance maior... Isso não resolve o problema de saúde. E o alcance maior que a gente interpreta, não pode deixar de pensar nisso, é a situação ideológica. Sim. Por que está vindo de Cuba? Então, porque exatamente esse detalhe, Cuba. E por que ele quer reproduzir o mesmo modelo que já está sendo confrontado e está sendo colocado em xeque na Venezuela? Quando a Venezuela importou vários médicos cubanos para dar suporte a um regime que nós sabemos que é um regime que colide frontalmente com os princípios democráticos que nós vivenciamos, que nós queremos e que nós queremos aprimorar aqui no país. Então se importou tantos médicos de Cuba para a Venezuela, e pergunta lá na Venezuela se resolveram a questão da saúde pública do povo venezuelano. Eu vi alguém comentando uma coisa que eu achei interessante: a Cristina com problema de câncer, veio se tratar no Brasil, voltou e sarou, certo? Agora o Chávez foi lá em Cuba se tratar e morreu. Então já dá para ver. Mas eu fico preocupado, e você tacou na mosca aí uma coisa que eu já ia te perguntar. Na época em que nós tínhamos Jânio Quadros no governo, a relação dele com Cuba era assim muito estreita, a ponto dele ter investido em Che Guevara com a medalha da mais alta honraria do governo, que é a medalha do Cruzeiro. Tá certo? Quer dizer, deu zebra. Essa aproximação com Cuba deu zebra. Tomara que agora, com essa aproximação, dê zebra de novo, porque, pelo amor de Deus... Mas o mundo é outra, a situação é outra. Na época do Jânio outra, mas... Sim, eu também quero dizer para você que nós mudamos tanto. Naquela época, inclusive, muito da minha geração foram... Inclusive, o Che Guevara simbolizava, para nós, para a minha geração, toda a rebeldia que deveria existir. Toda a nossa juventude. Agora, eu acredito, depois nós vamos amadurecendo, e o mundo também sofreu várias modificações. Quem podia entender que buscar o quê em Cuba? Buscar o quê? Ia cair, que acabou a Guerra Fria. Ou seja, e é lógico que também mudamos todos. Inclusive, alguns mudaram para melhor, outros, infelizmente, querem continuar naquele passado. Eles estão buscando lá, porque lá era um segredo. E outra coisa, Benê, não só isso, como o momento político do Brasil é outro. Esse governo que aí está, com tendências de esquerda ou totalmente de esquerda, ele se preparou para assumir o governo.
Tirar o governo da mão deles agora é a coisa mais difícil do mundo. Mas quero ver tirar. Então, não se Aquela prepararam para história da isso. Caixa Não se Econômica, prepararam para aquilo ali foi para não, dizer, ó, os outros partidos, trocam o governo, você vê isso não acaba se os fosse partidos políticos não se prepararam para enfrentar o que eles estão vendo agora. Bolsa para lá, bolsa para cá, bolsa para não sei aonde e tal. Aí você pega um escândalo, história aqui, outra história lá e tal, não cai de maneira nenhuma a popularidade deles, porque todos mantidos através de bolsas e uma série de coisas que acontecem. Então hoje a situação é outra. Hoje para tirar o governo da mão da esquerda é uma coisa complicadíssima, no meu modo de ver. Vai esperar morrer o Lula, morrer Dilma, morrer, porque o Dirceu já está voltando. Do lado de revista, vocês nunca viram tanta coisa assim fluente, borbulhante, né? Nós vamos e voltamos já, tem assunto, e assunto bom ainda para a gente ver.